Saravá Umbanda, Saravá Irmãos, eu sou Cristiano Trevelino do programa Mais Uma Banda. Estamos aqui hoje no Templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul com o nosso irmão Felipe Campos. Felipe, gratidão por aceite, por nos receber aqui. Muito bom. Por aceitar dar essa entrevista para nós aí. Muito obrigado. Então é o seguinte, Felipe, aqui a gente não tem muito script, né? Vamos mandar. Como a gente tá acostumado, se deixar macumbeiro falar, vai umas 25 horas possíveis aí. Então a gente só começa sempre perguntando o que é Umbanda para os nossos entrevistados. Então, para você, Felipe, o que é Umbanda para você? A gente tem diversas definições de Umbanda desde que se nasce, né? Caboclo da Sete Cruzadas chega, fala o que é Umbanda. Cada dirigente, cada vertente fala a sua visão. Eu acho que o importante, eu tenho uma visão às vezes meio teológica de religião. A religião, para mim, é uma manifestação humana, puramente humana. Eu lembro que eu estava pensando isso hoje pela manhã. Seja Umbanda ou qual religião for, não é de Deus, porque Deus e os seres espirituais não possuem religião, eles são amor a todos. Então, Umbanda, eu sempre falo isso para mim, Umbanda é o meio que eu escolhi para evoluir. É o meio que eu escolhi para manifestar talvez um dom mediúnico que a gente ganha pela evolução. É uma escolha. Assim como nós temos tantas escolhas e tantos caminhos no mundo, a Umbanda é uma das escolhas. Nenhuma é mais certa, nenhuma mais errada. E aí nem só de Umbanda, qualquer religião. Sim. São escolhas, são caminhos de você ser o melhor e de você fazer o melhor com o melhor que você tem. Então, Umbanda para mim é um meio de eu ser melhor e eu poder ajudar ao próximo, talvez a ser um pouco melhor e eu aprender a ser melhor com o outro. É um meio que eu escolhi. É muito mais que uma religião. Muito mais. Legal. E como é que você se iniciou na Umbanda? Como é que você começou na Umbanda? Como a maior parte de nós, o início da Umbanda caminha junto com o início. Eu não vou dizer o início mediúnico, a gente nasce médium, né? Não um tapa que alguém te dá e você cai médium. Mas a descoberta mediúnica, que para mim, muito cedo, muito na primeira infância, 5 anos de idade, eu cresci na casa onde o meu avô veio a falecer, um avô que eu não conheci, ele faleceu, meu pai já era muito novo, e eu via ele. Eu tocava violão, sempre toquei violão, então eu ficava ensaiando, treinando no quarto e eu via ele aparecer, às vezes ele pedia para eu tocar alguma música, alguma coisa assim. Claro que você não vai falar para uma criança de 5 anos que ela está vendo um espírito, que é alguma coisa que normalmente as pessoas não veem. Eu achava tudo super normal, não via problema nenhum, não tinha medo, não tinha aprendido a ter medo do espírito. Então eu encarava aquilo de uma forma super natural e naquele mesmo momento, enquanto meu avô aparecia, foi quando eu tive a primeira visão do Cacique Pena Azul. Eu tinha uma TV no meu quarto, eu lembro muito bem, eu estava sentado na beira da cama balançando os pezinhos, vendo desenho, e eu vi aqui nessa visão periférica, eu vi alguém parado. Quando eu olhei, tinha ali vou dizer um senhor com respeito, mas uma aparência jovem, todo de branco. Eu nunca vi ele como índio, já daquele princípio do arquétipo. Quando precisa se mostrar, ele se mostra, mas todo de branco, cabelo impecável, penteado para trás, um olho bem azul, uma fisionomia muito séria, sempre foi muito séria. Eu parei e fiquei vidrado naquela imagem, e ele estendeu a mão direita para mim, saiu uma luz muito forte da mão dele, tomou todo o campo áurico dele e de repente sumiu. Foi a primeira vez que eu vi ele. E dali para frente, sempre orientando, guiando o caminho, para onde ia, para onde não ia. Então, com 5 anos, visão mediúnica começa a florescer. A primeira manifestação que eu tive foi da clarividência. Na casa do fundo, tinha uma prima do meu pai, que era umbandista. A família do meu pai sempre teve essa veia mediúnica, essa veia umbandista. Eu tenho 2 tias-avós que eram mães de santo. Meu pai era cambona de uma delas, trabalhava com preto velho, que todo mundo sempre falava muito bem. Então, quando eu falei dessas minhas visões, foi até engraçado, essa prima do meu pai, ela era enfermeira, então eu chegava em casa 2, 3 horas da manhã, dependendo do turno que ela trabalhava, e um dia ela chegou e falou que meu avô estava lá na cozinha, e ela ficou até às 6 da manhã conversando com ele. Ela reuniu a família para falar o que precisava ser feito para encaminhar o espírito dele. Ele estava ali, vamos dizer, meio que aprisionado há muitos anos, e nessa reunião eu fui escondido e fiquei atrás da janela. Então, quando a
família estava saindo, eu lembro que eu dei a mão pro meu pai para ir embora e falei assim, mas por que todo mundo está assustado em ver o vô, se eu vejo ele todo dia e não cria o caso? Aí meu pai deu aquela, peraí, o que está acontecendo? Então ele conversou com a Francisca, que era a nossa prima, e ela começou a me ajudar com Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, falar de forma mais lúdica, né, o que é um espírito, que é tudo natural, que não precisava ter medo, aquela iniciação do mundo espiritual e o mundo material. Depois, com 7 anos, eu comecei a entrar na igreja católica, fiz catecismo, primeira comunhão, tocava na igreja, achava super legal, mas não era o que eu queria. Eu lembro que a minha professora, nunca mais tive contato com a minha professora no catecismo, mas era um espírito evoluidíssimo, porque eu fazia de tudo para ser expulso. Hoje eu sinto como hoje eu sou um expoente da teologia e tenho que ensinar, eu lembro, eu falava, nossa, eu fazia tanto questionamento sem resposta, justamente para ela, né? Eles perguntavam, professor, e dinossauro? Tem dinossauro na Bíblia? Mas ela nunca perdeu a cabeça. Então, uma mulher santa, eu agradeço muito, porque eu aprendi muito com a paciência dela. E não era minha. Acabei não indo mais, pedi pra minha mãe para não ir mais. E aí, meus 9 até os 12 anos, aí talvez foi uma fase mais complicada para mim, porque é quando você começa a ter um contato com mais crianças, uma vida social um pouco mais ativa. E aí eu comecei a perceber que aqueles fenômenos que aconteciam comigo não aconteciam com todo mundo. E aí onde você começa a achar que o que você tem não é normal. E se não é normal, é desconhecido, você começa a ter medo. Então eu era aquela criança que estava para dormir, cobria a cabeça e falava, eu não vou descobrir porque tem um bicho aqui fora que está me vendo. Aí eu ganhava coragem e falava, não, olha, porque não tem ninguém. Aí eu tirava e tinha, eu estava vendo alguém, já azedava de vez. Então foi uma fase que eu fiquei meio apavorado. Eu tinha bastante medo. Às vezes eu estava jogando videogame e ficava, meio que a visão sumia e eu via alguém na cozinha. E eu ficava assim, meu Deus do céu, todo mundo trabalhando sozinho em casa, eu não posso pisar na cozinha, não vou na cozinha. Eu ficava a tarde toda com fome, mas eu não precisava na cozinha, porque sempre que eu ia, eu via. Então é essa fase mais complicada. Não sei se meu pai percebeu isso, que talvez eu tenha começado a ficar uma criança um pouco mais assustada. E ele começou a frequentar a Federação Espírita e ficava, vamos lá, filho, vamos comigo, eu só estou indo, me acompanha. Mas para eu ter talvez já para eu ter um entendimento diferente. Eu comecei a ir na Federação Espírita, aquela no Maria Paula, ali próximo da Anhangabaú, e comecei a fazer o estudo dos médiuns mais profundo. Ainda não era a minha cara. Adoro o Espiritismo e adoro como eles entendem a necessidade do estudo, a prática caritativa, que eles também têm essa prática muito forte. Inclusive, às vezes, eu sempre falo que a Amanda ainda tem bastante que aprender nos atos caritativos com o espírita, mas não era a minha cara ainda. Não me vibrava, não me tocava. Me ajudou a entender os fenômenos que aconteciam comigo, mas não me tocava. Então eu estudava, mas sem compromisso. Aí daí pra frente eu conheci uma senhora que morava em Caieiras, que tinha um templo de Umbanda, ao mesmo tempo que ela era mestra dirigente de uma ordem ocultista, a Ordem Estrela Guia. E aí comecei a frequentar. E aí eu via o tambor batendo, ouvia como se falava aquilo. Eu falo, o primeiro dia que eu entrei, que eu ouvi um atabaque, que eu ouvi essa visão espiritualista diferente, é como você viver num mundo onde você é um estranho e aí você chega em casa. Eu falei, encontrei uma visão espiritualista, uma visão mediúnica, as minhas perguntas estão respondidas numa energia que me toca. Achei isso daqui legal. Frequentei, comecei a aprender, eu fui muito curioso, não volto com dúvida. Então não tinha vergonha, perguntava, me dedicava, estudava. E aí entra a parte que eu sempre peço para as pessoas, os filhos da casa, dedicação a tudo. Eu sempre tive na minha cabeça uma coisa que me ajudou muito, que era, se um ser humano faz, eu também posso fazer.
Então eu comecei a ler grandes mestres da nossa religião e falava, se eles chegaram a esse ponto, eu também posso. É dedicação. Então eu lia, passei madrugadas e madrugadas lendo, estudando, buscando, enfim. E aí comecei a trabalhar com o Pena Azul de forma mais ativa, porque até então eu via, ele me falava, me orientava, faz tal coisa, faz isso, busca tal estudo, eu sempre via ele conduzindo a minha vida de alguma forma, e lá foi quando eu comecei a trabalhar ativamente, através, né, que a gente chama da incorporação, do acoplamento, e aí eu conseguia manifestar e aprender e usar isso ajudando outras pessoas. Então o início é uma história um pouco longa, mas o início é esse. Legal. Você falou agora um pouquinho do ocultismo, né? Como é que foi para você ter o ocultismo e ter a Umbanda, caminhar junto, fazer em paralelo ou fazer uma união? Eu caminho junto porque eu faço parte ainda da ordem até hoje. Para mim foi fácil, pela visão, porque eu cresci num terreno onde a dirigente também tinha essa carga. Sim. Então eu já aprendi com ela como assimilar. Ela fazia uma Umbanda que eu nunca mais vi algo muito parecido. É algo muito, muito particular. Ela é uma senhora já que começou também muito nova, com uma história bem parecida com a minha, por isso que até eu conversava com ela, me fazia entender. Só que a diferença é que ela brincava com espíritos no cemitério e eu brincava com meu avô. Então ela conseguiu me mostrar essa visão. Ela tinha um pezinho na Umbanda esotérica, que o ocultismo tem essa veia, né? Então dá para você encaixar, porque o ocultismo é magia. E a magia, ela não tem um dogma, não tem uma crença definida. É você saber manipular a energia. Tudo é energia. Então você começa a estudar, principalmente leis universais. Eu sempre falo, se é lei universal, ela tem que estar para tudo. Então onde tem lei universal numa religião, tem na outra. E a Umbanda, ela é magística. Ela é magia pura. Então quando você pega esse meio, e se você souber quebrar as suas visões dogmáticas religiosas e aproveitar alguns conhecimentos do ocultismo, e aí você tem que ter uma sabedoria para você interagir, para as energias serem sinérgicas, né, para elas poderem funcionar junto, acho que só ajuda. Claro que talvez para aquelas influências que a gente fala, quem vem do catolicismo traz uma Umbanda mais cristã. Então eu sempre fiquei meio em dúvida qual que era a Umbanda que eu trazia, já que eu vinha de um sistema que não é um sistema de crença em si, embora eu tenha participado do espiritismo, cristianismo e tudo, mas sempre me ajudou a entender a Umbanda como energia, entender o orixá como energia. E aí, se é energia e se eu sou energia, se eu entro numa sintonia, eu manipulo e eu consigo trazer isso para o meu favor, eu consigo realizar um trabalho de cura, eu consigo fazer uma defesa, eu consigo, enfim, abrir um caminho. Se você começa a entender pelas leis universais, então, para mim, linkar isso fez muito sentido. Né? Acho que você choca quando não te faz sentido. Que aí você tem que buscar, mas onde que isso aqui encaixa? Para mim fazer sentido. Então, para mim foi fantástico. Caminhar com os dois, para mim foi ótimo. Dou graças a Deus os caminhos que eu tive. Eu sempre costumo falar que a gente fala que na Umbanda você entra pelo amor ou pela dor. E nem todo mundo no seu início, às vezes acaba tendo experiências boas. A gente que tem tempo sabe que muitas das pessoas que têm preconceito pela Umbanda, às vezes é porque testou e aí talvez não caiu na mão de alguém que entendia o que estava fazendo, ou que tinha lisura nas suas ações e sai. Eu tive muita sorte no meu início, porque eu peguei pessoas fantásticas. Eu sempre sou muito grato a todos os mestres que me ajudaram, porque às vezes você cai num caminho que atrapalha. Talvez eu não estivesse aqui se eu não tivesse tido as pessoas que passaram ensinando para mim. Então eu tive muita sorte, muito sortudo com quem passou por mim. Você falou também que você, nos bastidores aí, que você acabou caindo no colégio. Foi. Pai Benedito de Aruana. Aí é um pouco mais pra frente. Aí foi depois da saída. Eu sou uma pessoa muito inconformada. Então, chegou um momento, pela idade, até por ser muito novo, eu estava meio inconformado, sempre eu queria aprender alguma coisa diferente, entender algo mais. A gente tinha uma visão de Umbanda, e às vezes eu via foto, documentário, e eu queria conhecer coisas diferentes. Falei assim, vou sair do terreiro, vou conhecer alguma coisa completamente nova. E aí cheguei um dia, pedi meu desligamento,
de uma forma super saudável. Falei que eu estava querendo buscar algumas coisas diferentes. Não tinha a menor ideia para onde eu ia, não sabia. E a mãe pequena, que era irmã da minha dirigente, um dia chegou, no dia que eu estava saindo, ela, não vai embora, peraí, buscou um livro e falou assim, leia este livro. Eu peguei, mas que livro é esse? Cavaleiro da Estrela Guia. Nunca tinha ouvido falar do Rubens. Eu li Cavaleiro da Estrela Guia, Rubens Saraceni. Ela falou, procura esse cara, talvez seja o que você está procurando. Fui para casa, engoli o livro rapidamente, olhei e falei assim, eu preciso conhecer esse cara. Aí fui na internet, comecei a saber quem é, onde mora, o que está fazendo, e vi que tinha um colégio de magia, tinha o colégio de Umbanda, e ele ia dar uma palestra na época sobre a magia das ervas. Ele estava começando a ensinar a magia das ervas. Ainda peguei aquelas magias que depois nunca mais ninguém teve. Aí eu fui numa palestra dessa, ouvi que ele tinha falado, nossa, fantástico. Fui conversar com ele, falei do meu caminho, até no ocultismo. Uma das coisas que na época eu entendia muito bem é que o ocultismo ele te ensina, mas não permite muito que você ensine. Claro que tem aquela visão de que nem todo mundo está preparado, você tem que ter um preparo antes de dar alguns ensinamentos, mas algumas coisas, na época, pela maturidade, eu não entendia. Aí falei com ele, ele falou, não, vem estudar. Só que ele falou assim, só que você tem uma mediunidade que você não pode deixar parado, você aforou, você tem um caminho todo pela frente, você abrir mão agora e fala, não quero mais trabalhar. Todo mundo conheceu ele, sabe que ele enxergava sempre mais na frente do que a gente. Muita coisa que ele falava depois dos 10 anos não fazia sentido. Ele falava, nossa, tá certo. E ele falou, você não pode. Ele falou assim, estuda, dá um tempinho, e aí você vem falar comigo no dia de semana e vê se você gosta do colégio. Aí é Umbanda, não estuda. Ele falou, vê se você gosta do terreiro. Isso é um terreiro que... Eu comecei a ouvir umas 2, 3 gírias. Disse, rapaz, eu gostei. Ele falou, vem trabalhar com a gente. Ele falou, vem para o desenvolvimento, faça uns 2 semanas para você desenferrujar. Eu vejo como é que você está trabalhando, como é que você está indo, depois você vem ajudar a gente. Fui. E aí, coloca aí uns 10 anos com ele. Fui todo esse tempo dentro do terreiro. A dinâmica de trabalho lá é uma coisa que me ensinou muito. Você chegava a atender, às vezes, na fila dele tinha 500, 600 pessoas. Dependendo de festa, até 1000 pessoas, eu não duvido que tenha passado lá. E essa dinâmica de como você trabalhar isso com tanta gente, tantas energias, e a visão de Umbanda muito particular que ele tinha, que abriu um horizonte fantástico, me ensinou muito. Foi um mestre assim, grandioso, que nem a gente falou também nos bastidores. Eu fazia parte da equipe que limpava o terreiro, e aqueles contatos que eu tinha com ele, com uma vassoura na mão, varrendo, quando você não tem pressão nenhuma. Quando ele não era o professor ali, ele até falava, agora aqui a gente é amigo. E ele conversava, mostrava como é que era. Essa aproximação que eu consegui ter com ele me abriu muitas portas, me abriu muito a visão. Às vezes ele ligava de madrugada, todo mundo sabe que às vezes ele não dormia de madrugada, ele ligava, Felipe, você tá bem? Tô, por quê? Não, porque eu vi um negócio aqui, faz tal mandala aí que eu vou fazer uma aqui, tá bom, levantava, fazia. Então esse contato me ensinou fantasticamente. Foi um mestre que me ensinou muito, e também, entre as pessoas que passaram pelo meu caminho, é uma que deixou sua marca sem sombra de dúvida. E aí você tem muito claro nas suas palavras a questão do conhecimento, da busca pelo estudo. Qual que é a sua visão do estudo hoje na Umbanda? Essa visão do estudo não tem como não ter nascido com o Rubens. Aprendi muito ali. Chegou uma fase de que eu estava com ele. Eu lembro, por exemplo, da aula de teologia. Eu lembro que ele virou para mim um dia e falou assim, Felipe, você vai dar aula de teologia? Eu dou aula de teologia porque ele pediu. Eu falei assim, não vou. Ele falou, vai. Eu não vou. Eu falei, vai sim, eu só não sei. Eu falei, não vou. Mas por que você não vai? Eu falei, não estou preparado, é uma responsabilidade. Você formar pessoas é uma responsabilidade que eu não estou preparado. E ali a gente estava na sala dele e ele falou, fecha essa porta aí. Eu fechei e ele começou. Como que você entende que é um orixá? O que você entende? Meio que um bate-papo assim. Como que funciona isso? Eu comecei a responder. Deu uns 15 minutos essa parte, ele falou, viu, você sabe, você está preparado. Você pode ter receio, mas você está preparado. Sim. E aí às vezes chamavam ele para palestra, pedia, vai lá, representa o colégio. Eu até esses dias eu achei no meu computador uma palestra, nossa, eu estava novo, falava mal pra
caramba, eu não conseguia expressar, não. Eu olho e falo, como que ele tinha que orar de fazer isso? Mas eu entendi que ele estava preparando, talvez, para um dia eu ficar mais desenvolto, conseguisse falar melhor. E aí comecei a dar essas aulas e perceber essa responsabilidade. Eu dou já há alguns anos aula para alguns terreiros em Portugal, já fui uma vez por ano, geralmente eu vou, dou uma aula. Foi ele que me mandou, eles vieram buscar, que a gente precisa aprender teologia. Ele falou, manda o Felipe vai ensinar. Aí eu fui lá já, formei turmas de teologia, comecei a ter essa veia muito forte. Principalmente pelo mentor que eu tenho. Quem conhece, já teve a oportunidade de conversar com o Cacique Pena Azul, sabe que a visão dele é estudo completo, é a prática da caridade e o entendimento do que se faz. Tanto que quando a gente partiu para o terreiro, era tempo de escola. Você tem o fundamento religioso, a manifestação, a prática, a gira, e você tem um ensino acima de tudo. Não só o ensino de Umbanda. Eu acho que o umbandista ele precisa ter uma gama de ensinamentos que ela transcende o nosso meio religioso. Você precisa entender o mundo espiritual, como ele funciona. Você precisa entender o campo filosófico, ele sempre bateu muito filosofia, estuda Sócrates, estuda Platão, o que eles falam, como que eles enxergam o mundo. Se você não sabe o que está acontecendo, se não sabe a sua visão, o que você está manifestando, cada pequena coisa que a gente faz aqui gera um reflexo. E aí de novo batendo em leis universais, causa e efeito, todo efeito tem a sua causa, e tudo que a gente faz vai ser a causa de algum efeito. Nem sempre a gente tem controle de todos os efeitos, mas quanto mais noção dos efeitos possíveis você tiver, melhor e com mais sabedoria você pensa nas suas ações que vão causar esses efeitos, e isso só vem através do estudo. Essa semana eu lembrei de uma passagem muito interessante. Quando eu era moleque, a primeira vez que o Cacique Pena Azul falou, foi num trabalho de desenvolvimento, tinha um macambone que ajudava lá, que falou assim, firma no cavalo, aquelas frases meio jargão que tem na Umbanda, e nada contra quem chama o médium de cavalo, mas o cacique ele falou assim, ele não é meu cavalo, porque cavalo caminha sem saber para onde vai, ele é levado, e meu trabalho com ele sempre vai saber onde a gente está indo. Então ele falou, não chamo ele de cavalo, e não quero que ele chame os outros de cavalo, ele é o meu aparelho. Nosso corpo é um aparelho do nosso espírito, né? Então às vezes ele chama o meu aparelho, ou meu menino, eu fico muito feliz de chamar assim, que tem um carinho, passa isso pro meu menino. Mas sempre, porque a visão dele era essa, você não vai andar cego, você vai andar sabendo para onde você está andando. E aí é conhecimento, em todos os campos. Um umbandista tem que estudar Umbanda, tem que estudar Espiritismo, tem que estudar Judaísmo, o que der, abriu, tem letra, lê, tem vídeo, alguém está falando, ouve. Não concordo com o que ele está falando, filtra, pega o que você acha que te vale, pega o que você acha que não vale, tudo. A vida é conhecimento, evoluir é conhecer, é saber. Então, se não tiver conhecimento, você não vê sentido no que você está fazendo. E se eu faço algo que para mim não tem sentido, eu não faço. Sim. Então, já resumo que é a base de tudo. E você acha que, no meu ponto de vista, na verdade, nós vivemos um período de Umbanda, nós que somos novos, um período de transformação da Umbanda. Não falo evolução, porque evolução dá sentido que o que era mas acredito de transformação. Hoje a gente vê muitos jovens vindo para o terreiro, coisa que quando eu comecei lá atrás, você só via terreiro, só tinha senhores no terreiro. Então hoje a gente vê muitos jovens chegando no terreiro. Você acha que isso se deve por conta do conhecimento que a Umbanda está trazendo? Não só a Umbanda, não só o Pai Rubens, né? Mas tudo que os guias citam. Lógico que não tem como eu falar sem escapar de Rubens, mas eu tenho uma consideração por todos os mestres que passaram. Né? Hoje a gente fala assim, por exemplo, eu posso dizer que se não fosse o Rubens, a minha madrinha, eu não estaria aqui. E talvez se não fosse Mato Silva, Léo Souza, Zélio, Pai Ronaldo, talvez Rubens não estaria lá. É sempre uma sucessão, sem querer dar um tom profético, mas se você pega o que o Caboclo das Sete Cruzilhadas falava, que chegaria um momento que a Umbanda teria transformações. Se você pega o que Mato Silva falava, que é um outro cara que eu tenho uma admiração completa e restrita, Mato Silva para mim foi um gênio. Às vezes mal compreendido, mas um gênio.
Pai Guiné falava que a Umbanda tinha fases, tinha as fases da Umbanda, onde as coisas iam se transformar, iam tomar outros rumos. Então, o Espírito sempre sabe mais do que a gente, sabe o momento que a coisa vai acontecer. E se você pega de décadas para décadas, a Umbanda ela teve uma transformação muito grande de trás, de muitos anos para cá. Confesso que nem todas as transformações, ao meu ver, foram benéficas. A gente sofreu com algumas ignorâncias, né? Você pega anos 70, 80, pela ignorância. Algumas religiões começavam a agredir a Umbanda e o umbandista não sabia se defender porque ele não conhecia o fundamento, então ele admitia que alguém fala, Exu é um demônio. Não é. Por que não é? Não sei. Então ele acaba se convencendo de que porque não tem argumento suficiente, porque não entendeu o que estava fazendo, e aí você tem esvaziamento, se esvazia, você tem que repensar. Então isso é muito, e no final das contas não são caminhos que nem sempre favoreceram a Umbanda, mas são necessários. A gente aprende, tem um mentor aqui que sempre fala, diamante é feito sob pressão. Então às vezes essas porradas que a gente toma faz a gente repensar, será que estávamos seguindo um caminho certo? E aí automaticamente se molda. E quando se molda, novos líderes surgem, novas pessoas surgem, então a gente cai pelo conhecimento. Agora a Umbanda eu sinto que ela está muito próspera para amadurecer. A Umbanda é uma religião ainda verde. 107 anos não é muito, porém também não é pouco. Sim. Eu sempre gosto de fazer um paralelo, por exemplo, com o Espiritismo, que não tem muito mais que a Umbanda. Ela também é uma doutrina e uma religião nova, mas que, se você percebe que ela está mais madura que a Umbanda. Sim. Ela se estabeleceu de uma forma mais madura. E a gente está tendo essa oportunidade agora de ter esse ponto de maturar, esse ponto de entender claramente como as coisas funcionam, graças aos grandes líderes que passaram, desde Zélio até mais recentemente a Rubens e a outros nomes que com certeza vão surgir daqui para frente. Ensinar, mostrar como funciona, facilita. O jovem hoje em dia, e aí independente de religião, é um dado social, o jovem hoje em dia está muito mais inteirado nas coisas do que... Somos jovens, mas já tem uma geração aí muito mais esperta que a gente. Eu tenho um sobrinho de 2 anos que às vezes pega o celular e faz coisa que eu não faço. Então uma geração que começa a nascer muito mais inconformada. Então aqueles médiuns dos anos 80, 70, que os nossos pais, nossos avós fizeram parte, onde ele via uma coisa acontecer e não precisava ter uma explicação. Por exemplo, feito de Exu é demônio, por quê? Não sei. A nossa geração já questionou mais e as próximas vão questionar muito mais. E isso é muito positivo, porque exige que a gente sempre vá buscar uma coisa nova. Então, graças aos antepassados, chegamos aqui e a gente vai ter que fazer um ponto de maturidade dela para outros virem. E como a Umbanda ela finalmente se abriu para o conhecimento, a gente sabe que até alguns anos atrás a maior parte dos terreiros tinha a filosofia de que não se deve estudar, quanto menos soubesse era melhor, quanto mais inconsciente o médium melhor. A gente fala no nosso programa que a gente pegou um termo para nós aí, que é Umbanda de caixinha, Você pensa dentro da caixa. E ali vive o mundo da Umbanda. A gente era doutrinado a não questionar. Às vezes a pessoa queria questionar, mas ela foi doutrinada a ficar quieta. O meu pai mesmo, ele fala, eu falei, meu pai era cambone das minhas tias, e quando elas faleceram, a família meio que espalhou isso. Agora que eu voltei, que a família voltou a esse convívio. Às vezes tem algum trabalho aqui que meu pai chega em casa e fala assim, nossa, Felipe, se a Umbanda tivesse a abertura de conhecimento que tem hoje, na época das suas tias-avós, a coisa ia ser tão melhor. Eu falei, hoje eu vejo, por exemplo, você fazer alguns rituais que a sua tia fazia, mas ela mesma não sabia para que servia. O guia chegava e faz tal coisa, e ela fazia. Eu vejo às vezes você aplicando e você explica, isso aqui vai servir para isso, isso e isso. Porque os guias hoje falam, os médiuns estão mais abertos para ouvir os guias, pela doutrinação. Lógico, antigamente eles faziam, a Umbanda sempre foi realizadora. Como ele disse, sua tia fazia. Mas ela não sabia muito bem para que estava fazendo aquilo. Então essa abertura que a gente teve é fundamental. Sim. Claro, tudo acontece no seu tempo.
né? Como você disse, não é os médiums antigos então poderiam ter feito algo melhor. Tudo ao seu tempo. Com certeza. Precisava daquilo, aquele momento era o que era necessário. Hoje a necessidade é outra. E aí é um ponto que a Umbanda ela tem que ela tem essa possibilidade se a gente aplicar. Ela tem que se mudar, porque uma religião é um aspecto social, como eu falei no início. Toda religião é humana. Sim. Então ela tem que falar na sociedade. As necessidades do povo em 1908 não são as mesmas de 2016. Então, querendo ou não, a Umbanda ela tem que se moldar para falar sobre as questões sociais que flagelam o povo nessa época. Porque a religião é nosso apego de fé, de esperança. Sim. Então, se você for falar uma mensagem de 100 anos atrás, não está de acordo com o que as pessoas precisam ouvir hoje. Então, tudo é necessário. Naquela época era necessário isso. Sim. Hoje a necessidade é outra. E cabe a gente estar atento qual é a necessidade para conseguir atuar da melhor forma possível. Então você acha que realmente é um período de transformação? Sim. Todo momento de transformação. Nada é permanente. Sim. Então vai ter esse período de transformação, maturidade, novas visões, e um dia esse período vai passar também. E aí quando esse período passar, a gente não sabe o que vai ser o próximo, mas tem que manter a cabeça aberta para esse próximo. Sim. Essa é uma preocupação, por exemplo, que o mentor da casa tem. Ele sempre me fala, vou te ensinar, vou te explicar, mas assim como, falando de jovem, assim como você é jovem, e hoje muitas pessoas não querem ouvir o que você tem para dizer porque você é jovem, um dia você vai ser mais velho e vai aparecer um jovem que vai desconstruir tudo que você está falando. E aí você vai ter uma escolha: ou você ajuda ele a chegar mais longe e reconhece que tudo evolui, ou você vai manter a tua cabeça de que eu sou mais velho, eu sei mais, e vai se congelar. Ele mesmo sempre me fala isso. Então vai aparecer pessoas novas. Sim. Que vão desconstruir o que você fala. Não que você fala está errado, mas outra visão, uma pessoa com uma outra cabeça, que está mais antenada na época, vamos sei lá quantos anos para frente. Então tudo isso vai se transformar. E se você para no tempo, você congela. Você congela que nem água. Conhecimento é que nem água. Água parada suja. Tem que fluir. Ao mesmo tempo que alguém me fala, eu ensino. Sim. E aí, quanto mais você ensina, mais espaço você tem para receber mais. Então, dominar os tempos da Umbanda é fundamental. Legal, bacana. E tocando de novo nesse assunto de somos novos, você até mesmo falou que às vezes por ser novo as pessoas não querem te ouvir, né? Como é que você vê essa questão, principalmente também na questão do sacerdócio? Você fez sacerdócio, você é um pai de santo de papel, de escolinha, você não vive... Falam bastante, né? Então como você vê isso, né? Essa questão do sacerdócio, o que é para você isso, e sobre essa questão da idade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho. A questão de idade é um tabu ainda dentro da nossa religião, embora seja um tabu muito irônico. Sim. Já que a Umbanda fundada por um garoto de 17 anos. Então é um tabu irônico. Sim. A gente não, vamos dizer, não tem porquê nascer esse tabu se a gente faz o que faz, que veio da manifestação de um garoto de 17 anos. Exato. Mas é um tabu que existe. Eu lido bem com isso ao dizer que não me incomoda, embora exista a resistência. E não me incomoda, talvez pela maturidade, de novo lembrando dos mestres que me ensinaram. Sim. Porque eles sempre me falavam: não, faça o seu trabalho. Minha madrinha também começou muito nova, então quando o cacique falou, chegou sua vez, a hora de você ter teu terreiro, eu tinha 23 anos, a fundação do terreiro tinha 24. Na hora que ele falou isso, eu tive medo. Eu tive medo porque eu sei a responsabilidade que é você ser um cara que dá a sua opinião e a sua opinião é vista, você se torna um formador de opinião. Então eu falei com a minha madrinha, ela falou: não, vai, também comecei novo. Falei com o Rubens e eu lembro que ele falou assim: vai fazer seus milagres, tá na hora de você fazer isso, e você só será respeitado quando você tiver o seu trabalho. Esquece o que vão falar de você, faça o seu trabalho como você acredita que ele tem que ser feito, e aí ele vai florescer. Talvez essa seja a grande dica, que não é minha, eu estou repassando o que alguém falou, para todas as pessoas que começam.
E seja pelo sacerdócio, pela idade, pela formação que tiveram, às vezes sofre algum preconceito, sofre alguma... Com certeza. Faça o seu trabalho, mas você tem que estar muito certo do seu trabalho. Sim. Tenha confiança, né? E acima de tudo, a Umbanda é uma religião espiritual. Ela é uma religião espiritual. E seguir o que o Espírito fala é fundamental. Quando eu conversei com a minha madrinha, ela falou assim: Felipe, você está preparado. Mesmo que não estivesse, eu te permitiria você abrir o terreiro, eu daria o meu aval. Porque eu conheço você e você pode, às vezes, não saber o que vai dar, mas se o caboclo falou, vai fazer, você fala, vai dar certo. Se você tem fé, né? Você confia. E a confiança vem no trabalho. Sim. Eu falei, então ele está preparado. E se você vai deixar ele trabalhar e vai deixar ele fazer o que ele tem que fazer, automaticamente vai dar certo. O sacerdócio diretamente, ele é uma preparação importantíssima. Toda religião que se preze tem o preparo sacerdotal. Sim. Claro que no meu ver, não é a única coisa, né? Talvez aí, eu sempre tento entender as críticas que as pessoas têm, qual é o ponto de vista delas, né? Então eu cresci ouvindo muito disso. Mas é de caixinha e tal. E tinha época que eu comprava essa briga. Eu falo que não tem que ter briga, mas tem a época que você é mais cabeçudo, você fala, não, mas eu parei e falei, por que eles falam isso? O que se entende? O que está na cabeça deles? Então, quando eu tentei entender o que eles pensavam, eu parei e falei assim, não, mas espera aí, no ponto de vista deles, eles têm uma razão. E no ponto de vista nosso, nós temos uma razão também. Sim. Né? Porque tudo evolui. Então, se tem uma estrutura de sacerdócio, por exemplo, que tem um início com o Pai Ronaldo, que ele pediu autorização para o caboclo falou, não, faz, é importante. Mas nós temos que ver que tudo isso também tem que evoluir. Sim. Né? Que nem eu falei de estudo, um sacerdócio para ser completo, ele não pode abordar só Umbanda, ele tem que abordar diversas outras questões, e todo mundo que se forma tem que entender que a formação e um papel que está falando que você se formou não necessariamente mostra que você está preparado. Acho que aí é um ponto onde ele pega, porque eu já vi acontecer de gente falar assim, eu me formei no sacerdócio, na minha formatura. Vou contar uma coisa que eu sempre conto, que é uma coisa que eu brinquei com o Rubens no dia. Na minha formatura, um cara chegou assim, nossa, Felipe, estamos formando hoje, que legal. Eu queria te fazer uma pergunta, eu estou com um problema em casa. Eu falei, o quê? Não, minha mulher está sofrendo com obsessão, como é que eu faço para encaminhar o espírito? Eu falei assim, mas peraí. Então, quando uma pessoa de uma outra vertente ouve isso, fala, mas você está se formando sacerdote, uma coisa que pra gente é o dia a dia, sim, você não sabe fazer, é uma coisa que você pegar um cara, nossa, peguei minha carteira de habilitação hoje, onde que fica a embreagem do carro? Você vai olhar e fala, peraí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Então a gente tem que ter a sabedoria de que essa é uma parte. A gente sempre fala que o sacerdócio de Umbanda ele tem a parte horizontal e a parte vertical. Um curso de sacerdócio te dá a horizontal, a vertical é só o espírito que te dá. E ele fala, não, é a hora, você tem que fazer. Exato. Então eu acho assim, tem que ter o estudo, tem que ter a formação sacerdotal. Quanto mais ela abrangia outros campos que não só a Umbanda, como a psicologia. Eu acho que todo dirigente espiritual tem que ter, lógico que ele não vai ser um psicólogo, não vai receitar, mas, por exemplo, ele tem que saber detalhes que diferenciam uma esquizofrenia e uma mediunidade. Porque você pode confrontá-las muito próximas. Com certeza. Né? Então, existe uma gama de conhecimentos que um dirigente tem que ter, e quanto mais o sacerdócio se aperfeiçoar e abranger esses campos, melhor. Mas a pessoa tem que lembrar que quem vai reger mesmo é o guia, é o espiritual, que vai falar você está preparado, você não está preparado, esse é teu caminho, esse não é. E aí eu tenho medo de um ponto, a Umbanda sempre bate no ego. Mas ela bate por um motivo, porque ele existe, é muito forte. Então muita gente, ao iniciar um sacerdócio, infelizmente não enxerga ele com a responsabilidade que ele tem. Enxerga ele como, quando eu terminava ter um título. Exato. E aí quando eu penso com a cabeça de quem critica, eu dou razão para esse ponto. Esse ponto eu dou razão para ele. Você não pode dar abertura para alguém que vai manifestar um ego ali, que depois você vai falar que tem um título, porque isso é perigoso até pra gente. Sim.
Porque depois a pessoa acaba seguindo um caminho de ego que vai afastar do espiritual e às vezes vai fazer uma besteira em nome da Umbanda, e quando um faz besteira, todos pagam. Exato. Agora, quando um faz uma coisa muito boa, não melhora para todo mundo. Mas quando um faz uma besteira, e às vezes quem critica só espera um erro. Sim. Um erro para desconstruir um trabalho inteiro. Então a gente tem que ter esse cuidado forte. Eu entendo o que eles falam, entendo a importância. Acho que aí cabe a gente pegar, reconhecer que o nosso sistema ainda está falho. Sim. Né? Porque aonde está falho, onde a gente pode melhorar para mudar isso daqui? Claro que a gente nunca vai pôr na cabeça de quem acha que tem que ser assim. Mas onde a gente pode melhorar? A gente tem que fazer essa pergunta o dia a dia. Todo dia que eu me ajoelho aqui, onde eu posso melhorar? Meu terreiro, o que ele pode melhorar? As aulas que eu dou, onde que eu posso melhorar? Ninguém está perfeito. Então eu entendo o motivo, entendo o porquê, e acho que cabe daqui para frente a gente tentar mesclar isso daí e se melhorar a cada momento. Sim. Preparar com mais dedicação. Só assim a gente pode brigar por algo lá na frente. Né? Exatamente. Por respeito da sociedade. Né? Melhorar nossa religião. Sim. Vamos melhorar. Se a gente quer o melhor, tem que melhorar. Porque a gente primeiro briga aqui dentro, né? E a gente pede lá fora. A gente está numa visão ainda que a gente perde tanto tempo e é um perder tempo que desgasta. Sim. Desgasta. A gente tem que ter força e firmeza de defender nossas convicções, mas eu tenho certeza que não tem um dirigente que pelo menos uma vez não sente de frente para o seu altar sozinho e fala, cansa, hein? A gente sabe que Sim. Tem hora que a gente olha e fala assim, olha, é por você, viu? Porque somos humanos. Sim. Né? Fala, matéria cansa. Quando que as pessoas vão enxergar? Quando que a gente vai mudar isso? Tem uns momentos que a gente para e... Eu gosto às vezes de vir sozinho, fico olhando para o altar e falo... Às vezes eu questionei, estou no caminho certo? É isso que vocês esperam de mim? Não é? Será que vai dar resultado o que a gente está fazendo? E ele tem que apegar na espiritualidade nesse momento, com certeza, porque desgasta tudo isso. Mas, como a gente falou, é fases. Talvez a gente está levantando uma bandeira que os nossos filhos, os nossos netos vão colher alguma coisa melhor. Exato. E aí talvez nossa missão foi cumprida. Nossa missão era ser essa base de frente de levantar algo melhor para as próximas gerações. Com certeza. Legal. Muito bacana. Muito obrigado pelo papo. Se a gente deixar, a gente vai longe. E sempre para finalizar nosso bate-papo, eu peço para os nossos convidados para vocês estarem falando, dando uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Então, por favor. Bom, acho que a gente abrangiu um grupo de temas aqui grande e importante. Aos irmãos que estão iniciando, fé, perseverança, acredita. O caboclo nosso aqui, o nosso mentor sempre fala que fé é a tua capacidade de acreditar em algo que você não pode provar. Né? Você não tem fé no que você conhece, você tem fé no que você não sabe, está em algum lugar e você não vê, e mesmo assim você acredita como se você tivesse plena certeza. E eu não vou falar tenha fé nos seus guias, eu não vou falar tenha fé na espiritualidade, tenha fé nos orixás, tenha fé em Deus. Isso a gente sempre fala, isso a gente é quesito básico para a gente estar na religião. Mas eu vou dizer assim, tenha fé na humanidade. Acho que às vezes falta isso, porque tudo que a gente faz não é pelo Espírito no final das contas, porque eles têm sabedoria, eles estão bem. O que a gente faz é para nós mesmos, é para os nossos filhos, é para o nosso próximo. Então nunca vamos perder a fé no ser humano. A gente vive momentos aí arriscado a ter guerras, a gente vê conflitos, religião que não gosta de tal doutrina, tal país explode, mata a gente. A gente vive num mundo tão pesado, mas se a gente perder a fé no ser humano, perde o sentido que a gente faz. Então, por mais que tenha briga interna, tenha briga de vertente, tenha briga de outras religiões com a gente, tenha briga de uma raça com outra, mas se a gente perder a fé de que um dia tudo isso vai acabar e a gente vai viver um mundo melhor, acaba o sentido do que a gente está fazendo. Então, se você está começando uma Umbanda agora, se você não é um bandista e clicou e está vendo, se você é cristão, se você não tem religião, nem em Deus você acredita, não perca a fé no próximo. Acho que é esse ponto. Show de bola. Bacana, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer estar no seu chão sagrado. Fala pra gente onde que é seu templo. Bom, o templo fica no bairro da Pompeia, aqui em São Paulo.
Rua Doutor Miranda de Azevedo, 183. Sempre muito bem-vindo, nosso trabalho sempre acontece ao sábado. Se quiser conhecer um pouco mais, nosso site tem o www.penaazul.com ou nossa página no Facebook, Templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul. Vai ser um prazer ter vocês, bater um papo, conhecer. Um abraço a todos. Bacana. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de, aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar para que essa mensagem possa ser levada mais adiante e alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Se quiser, deixa um comentário aqui embaixo também na descrição do vídeo, que nós com certeza responderemos, tá bom? Muito obrigado, saravá a todos vocês, axé, meus irmãos. Até a próxima.